Não deveria dar às circunstâncias o poder de despertar raiva em ti, porque elas não se importam nem um pouco. Marco Aurélio, Meditações, livro 7, parágrafo 38. Sejam todos muito bem-vindos para o meu canal Dimitri Pedrosa, o Investidor Sem Tempo. Eu sou aquele que te ensina a investir de forma simples para fazer o dinheiro trabalhar para você. Não te prometo riquezas, mas te prometo bem-estar. E às vezes vale até mais do que só ter dinheiro. Eu estava preparando o vídeo desse mês e me deparei com essa mensagem de Marco Aurélio, e isso está muito relacionado nos dias de hoje. Pobreza, a riqueza, a tristeza, a raiva, as circunstâncias, os problemas que acontecem na nossa vida, eles não estão nem aí pra gente. Não são seres humanos pra gente dialogar. Eles simplesmente acontecem. Eu escuto muitas pessoas reclamarem das condições financeiras em que elas estão. Mas essas situações não estão nem aí pra essa pessoa. A ideia é que você olhe para aquilo e ao invés de esbravejar, faça algo. E eu estou aqui para te ajudar a fazer algo. Porque o tema do vídeo esse mês está maravilhoso para você poder agir ao invés de só esbravejar contra as circunstâncias da nossa vida. Recentemente eu dei uma palestra e o tema era ajuda a organizarem as suas finanças pessoais. Que essa fome de tigrinho e aposta, essas necessidades de ganho fácil, inclusive o que motivou até o Banco Master a captar tanto dinheiro, as pessoas querendo sempre muito lucro, como a gente pode organizar as nossas finanças de maneira simples em apenas 4 passos. Primeira ideia, por mais que a pergunta possa parecer muito fácil de responder, é por que você organizaria as suas finanças? Na minha opinião, pelo menos, que é muito mais fácil você ganhar dinheiro. Não estou falando que você vai ficar rico, fácil ganhar dinheiro achou na loteria. Não, estou falando que é mais fácil você achar um emprego e ganhar um salário. É mais fácil você abrir uma empresa e receber dinheiro pelas vendas daquela mercadoria ou serviço. Mais fácil do que isso é você gastar dinheiro. Isso aí é o que as pessoas mais fazem com facilidade. No entanto, organizar as finanças com o poder de conseguir reter, poupar e investir, isso daí é difícil de fazer, porque a maioria não consegue. Talvez um outro motivo é que algumas pessoas falem, isso é pra quem gosta de números. Isso é chato, é coisa de coach, é papo pra se organizar a planilha, ficar acompanhando números. Esse lado também, ele é forte. Muitas pessoas não querem olhar os seus próprios números. Mas eu tenho uma estratégia que, com poucos termos técnicos e muito mais prática, você pode sim, de maneira simples, organizar as suas finanças para quem sabe um dia chegar no caminho que eu estou trilhando. Abre um parênteses aqui. A diferença entre estar aposentado, que é o meu caso hoje, e viver de renda. O estar aposentado é quando você não precisa mais trabalhar para pagar o seu custo de vida. Água, aluguel, luz, gasolina, alimentação, consumos básicos. Já o viver de renda envolve você não precisar mais trabalhar nem mesmo para bancar os seus desejos, as suas curtições, os seus sonhos. São duas coisas diferentes e eu estou em busca da ideia de viver de renda passiva, enquanto que o da aposentadoria eu já atingi e deixo a semente plantada aqui para você também. E talvez você esteja aqui, tenha caído aqui de paraquedas porque você não consegue controlar o cartão de crédito e ele já virou uma bola de neve, porque já tentou organizar as suas finanças, fazer um orçamento mais de 10 vezes e todas as vezes que ia começar desistia logo na primeira semana, ou porque simplesmente tem a necessidade de conseguir começar a investir. Mas para isso, antes de virar um investidor, você precisa organizar as suas finanças pessoais. E a boa notícia é que seja lá qual for a sua situação, se você está aqui assistindo esse vídeo, olha, meus parabéns, porque você já decidiu, ainda que em pensamento, começar a mudança. Muita gente fala que a educação financeira só funciona para quem ganha muito dinheiro, às vezes diz que é papo de coach ou para pessoa que nasceu herdeiro. Isso é uma mentira, porque eu não vim de nenhuma dessas 3 situações. Um papo de coach talvez até sim, né? A questão é que eu vim de baixo e a ideia é que você consiga entender, através até mesmo do que eu tô te falando, que você também pode sair de baixo e ficar por cima da carne seca. Mas se eu fosse falar para você para que serve a educação financeira, para que você tenha bem-estar. Sabe aquela noite bem dormida, sem ansiedade porque os seus boletos vão vencer? Ou de você acordar e saber que vai realizar um sonho sem se aprisionar em dívidas? Ou até mesmo a segurança que você tem por decidir escolher fazer o que quer, o que ama, sem medo porque não tem dinheiro para poder bancar aquele desejo? A educação financeira traz essa paz mental. E eu já fui aquela pessoa que não sabia para onde o dinheiro ia e era uma situação horrível. Eu tinha medo de olhar a fatura do meu cartão de crédito. E quando ia investir, como eu falei no início do vídeo, só fazia besteiras achando que estava acertando na loteria ou ganhando algum prêmio incrível, quando no final era algum golpe, algum tipo de cilada financeira onde eu acabava perdendo ao invés de ganhar o dinheiro que eu estava pensando que ia ganhar. Tudo isso mudou quando eu decidi fazer a minha foto 3x4. Eu tenho certeza que você já fez um, pelo menos ainda que digital, para tirar uma identidade. Essa minha foto 3x4 é uma foto 3x4 financeira e é sobre ela que eu quero te explicar agora. E antes de você imaginar que eu vou pedir para você criar uma planilha com 50 categorias, cheia de códigos, várias abas, não. Até
porque a maioria das pessoas pode até criar, mas vai perder um tempão. E depois que ela ficar pronta, se ficar, vai preencher por no máximo 2 meses. Quem sabe, né, 2 meses. Às vezes na primeira semana a pessoa já desiste. O que eu vou te ensinar aqui com a foto 3x4 financeira é um teste rápido para que você imediatamente já consiga entender qual é o seu momento atual na vida financeira que você está vivendo. Basta que você responda para você mesmo apenas 3 perguntas. Dessa forma você vai tirar a sua foto 3x4 financeira. Quanto que entra? E aí eu tô falando não é o que você acha que vai cair, é o fixo. Se você tem salário, recebe mensalmente um valor. Aí não dá para ficar contando 13º, férias, porque isso ainda não chegou. É o quanto que todos os meses cai sem nenhuma dúvida na sua conta. Conseguiu somar lá e colocar tanto, X. Eu ganho 5 mil reais por mês, certo, fixo. Segunda pergunta, quanto que sai? Esse é mais desafiador, que são vários gastos, mas a ideia é que você abra o seu extrato, pegue a média dos últimos 3 meses. Faz uma média lá. Saiu quanto? 5 mil no mês, 5 no outro, 5 no outro. Deu 15 mil dividido por 3, quanto que deu? Média de 5 mil de gasto. Então você já tem o quanto que entra, 5 mil, e o quanto que sai, 5 mil. Tá sobrando ou tá faltando? Nesse caso, tá 0 a 0. É aquela foto, eu tô quase me afogando, mas ainda consigo respirar. Se sai mais do que entra, você tem um trabalho, maior trabalho para poder resolver isso. Se entra mais do que sai, você já tá um passo para começar a investir. E se você tá no 0 a 0, como foi o exemplo que eu comentei aqui, é necessário que você apenas organize alguns gastos ou melhore um pouco a sua renda para que você de fato consiga fazer com que sobe. E a ideia é poupar. Foto 3x4 financeira, assim como é a foto 3x4 normal, é algo que as pessoas têm medo de tirar. Principalmente aquela foto nossa de identidade, a gente às vezes nem gosta de mostrar para os outros. Normalmente é uma foto que fica relativamente feia. A mesma coisa acontece quando a gente fala da foto 3x4 financeira. A maioria das pessoas tem vergonha, medo, às vezes não tá nem ruim, mas elas têm tanto medo que não querem nem saber como é que tá. Você já fez o seu teste aí da foto 3x4 financeira? Comenta aqui para eu saber se você tá no 0 a 0, se você tá no positivo ou se você tá no vermelho. A partir desse momento que você sabe a situação que você tá, você pode dar o próximo passo, que aí você já sabe onde você tem que mexer para conseguir aí sim ir para uma ideia que eu vou plantar na sua cabeça, que é a meta Smart. A partir de agora o cenário fica até verde, porque é aqui onde você começa a ver a luz, inclusive positiva, verde no final do túnel. Porque a meta Smart, inclusive, foi a que me salvou. Eu precisava chegar em algum lugar, mas eu não sabia onde. A meta Smart me trouxe essa clareza. Frases supérfluas como: quero ficar rico, quero sair das dívidas. E isso todo mundo deseja. Eu nunca vou sair das dívidas enquanto precisar pagar água, luz, internet. Eu vou estar sempre devendo. Todos os meses eu preciso pagar. A meta Smart, ela é específica, ela tem número, ela tem prazo, ela tem como você vai conseguir fazer aquilo. E aí isso sai de apenas virar um desejo, uma vontade para uma ação. A meta Smart é uma sigla em inglês que significa o S de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. O específico não diga quero guardar dinheiro, diga quero juntar 50 mil reais, um exemplo. O mensurável você já deixou claro quando colocou uma quantidade. 50 mil reais é um valor perfeitamente mensurável, você consegue medir. O A do Smart de atingível é para a pessoa que às vezes não tem um bom senso, ela não é realista. Você pode até brincar aqui dizendo, eu quero 1 milhão de reais. Ótimo, isso é específico, é mensurável, mas é atingível. Se você ganha 5, gasta 4.900, guarda 100 reais consegue poupar 100 reais por mês, você acha mesmo que vai atingir 1 milhão de reais até o final do ano? Mas eu só consigo poupar 50, ou eu não consigo nem poupar. Seja realista. Se você quer, por exemplo, quitar uma dívida de 3 mil reais, ao invés de querer começar a poupar, crie uma meta para quitar essa dívida primeiro. E se você não tem problemas financeiros, crie uma meta atingível. O R de relevante, para mim, é um dos mais importantes. Qual é o motivo pelo qual você vai fazer isso? Se esse motivo não for forte o suficiente, a meta quebra, a meta cai. Muitas pessoas podem olhar para os seus filhos, alguém pode olhar para sua namorada que está querendo casar e aí ele quer construir uma família. Já uma pessoa tem o desejo de trabalhar menos. Esses motivos que eu estou citando aleatoriamente aqui, eles precisam ser muito relevantes para que você não desista. Senão também você vai começar com o objetivo e em pouquíssimo tempo ela vai virar promessa de início de ano. Eu vou malhar todo dia, eu vou emagrecer, eu vou poupar, e quando você se dá conta, vira uma coisa genérica e já não está mais nem tentando fazer. Por fim, prazo, o T de temporal. Em quanto tempo você vai atingir isso? Coloque a data que você vai conseguir fazer isso. Eu estarei com 50 mil reais até o dia 31 de dezembro de 2026. Quando você põe uma data e ainda compartilha com alguém da sua confiança, alguém que você confia, que você sabe que vai te dar apoio, dessa maneira você ainda ganha mais força, porque se torna público, outra pessoa vai lembrar você conseguiu bater aquela meta Smart.
S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e o T de temporal. Lá no meu site eu tenho um gerador de meta Smart. Eu vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário. É só colocar lá os seus desejos, seus objetivos e ele vai gerar uma meta para você. Anota aquela meta em algum papel, coloca no seu bolso, em algum lugar visível e não esquece de olhar para ela todos os dias até o prazo que você determinou. Agora que você já tem a sua foto 3x4 financeira, você já criou uma meta Smart, vamos colocar isso em prática com a regra do orçamento 50-30-20. Essa é uma ferramenta muito simples para controle financeiro. Ela é utilizada no mundo inteiro. Ela é muito eficiente e prática. Você vai pegar a sua renda mensal líquida e vai dividir em alguns percentuais. Quais são os percentuais? 50, 30, 20. 50% para necessidade. Aluguel, comida, prestação, combustível, prestação do carro, enfim. Coisas que você não pode ficar sem. 30% para os desejos. E aí você pode colocar esse percentual para coisas que você deseja no curto prazo. E até um pouco mais embaixo, o lazer, o delivery, o streaming, os serviços por assinatura, os passeios de final de semana. Os 20% vai ficar para poupança e investimento. Vão te dar uma aposentadoria quando você estiver mais velho, vão possibilitar com que você se aposente ou viva de renda, como eu te expliquei no início do vídeo. Eles também são para objetivos grandiosos. Você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem para fora do país que vai custar ali mais de 100, 150 mil reais. São para objetivos que você sabe que tem um peso na sua vida e eles precisam de uma atenção em um longo prazo para serem realizados. Essa regra do 50, 30, 20 não deve ser engessada. Se você, por exemplo, está endividado, esses 30% podem diminuir a questão dos desejos, dos deliveries, as saídas de final de semana, porque você vai precisar destinar um percentual desses 30% para fazer o quê? Para conseguir quitar essa dívida. Agora, se você já ganha muito bem, está na faixa ali dos 25, 30 anos e não tem nenhum tipo de reserva, não tem nenhuma grana guardada, talvez os seus desejos, essas suas vontades também possam ser diminuídas para você focar em acelerar esse acúmulo de patrimônio, para que você definitivamente consiga ter mais tranquilidade à medida que os anos vão passando, poder viver a vida com bem-estar, com a paz financeira. Às vezes você já ganha tão bem, tem um patrimônio acumulado, que não precisa guardar 50% para necessidade, pode guardar 30%. E a outra diferença, você pode investir, pode colocar mais para se divertir. A 50, 30, 20 é uma regra universal que funciona muito bem para a média das pessoas, mas você pode adaptar ela de acordo com a sua necessidade. Nada disso vai funcionar como se fosse um milagre. É por isso, a quarta orientação prática é uma das mais importantes, porque a gente não consegue fazer nada do dia para a noite e nem de uma hora para outra. Ainda mais se a gente não tem o costume de se organizar financeiramente. Muitas pessoas entendem que para que você consiga grandes resultados, você precisa fazer mudanças radicais. Quero emagrecer e a pessoa no mesmo dia para de comer tudo aquilo que ela está acostumada a comer e só começa a comer coisa que é saudável. Isso nunca vai funcionar, porque o nosso corpo, ele é viciado nos nossos hábitos. Nós já temos o costume de fazer as coisas até mesmo sem pensar. Eu, por exemplo, tenho uma mania de comer algum doce depois do almoço. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer para poder melhorar isso? Conversei com a nutricionista e ela me sugeriu trocar por uma fruta e colocar um leite condensado, um doce de leite, mas numa grama, uma quantidade menor. E aí facilitou que eu continuasse tendo o meu doce depois do almoço, mas sem aquele exagero do açúcar. Não foi uma mudança drástica, foi algo mais sutil. A mesma coisa acontece com o nosso dinheiro. Mudanças financeiras não acontecem com decisões gigantes, mas sim com a mudança de pequenas ações diárias. Uma coisa é você fazer uma economia ou aprender a poupar por 30 dias. Outra coisa é você fazer isso a vida toda. Independente da quantidade de dinheiro que você tenha, você sempre precisará poupar. Sempre terá que gastar menos do que ganha. E essa mudança é para a vida toda. Talvez você faça isso por 5 dias, por 10 dias, quem sabe por 30 dias. Mas será que você conseguiria fazer isso a vida toda? Você precisa, com pequenas mudanças, fazer essa transformação. Você sabia que se você, matematicamente falando, melhorar 1% por dia ao final do ano, ou seja, depois de 365 dias, você estará 37 vezes melhor do que quando começou o ano? Isso é muita coisa. Pensa numa pessoa que gasta R$500 todo final de semana para poder se divertir. São cerca de R$2.000 todos os meses que poderiam antecipar em décadas a aposentadoria dessa pessoa. A ideia do micro hábito ou de melhorar 1% não é cortar o lazer de vez. Isso vai deixar a pessoa em depressão, vai acabar com o motivo dela para ser feliz. Mas fazer um pequeno ajuste para que essa organização financeira que eu estou te propondo aqui não pareça um castigo
contigo. Pegando o exemplo que eu dei dos R$500 todo final de semana, se a pessoa ela quer melhorar e começar a investir, por que ela, ao invés de gastar os 500, não gasta 300 todo final de semana? Ou melhor, ao invés de sair todos os finais de semana, por que ela não sai apenas 3 ao invés de 4? Dessa forma, ela consegue poupar e ainda manter aquilo que ela está acostumada a fazer a vida toda. O foco aqui, eu estou dando apenas alguns exemplos, mas o foco é que você entenda que pequenas mudanças estruturais, essas pequenas escolhas, farão com que ao longo do tempo você tenha menos estresse e menos ansiedade em relação à sua situação financeira. Se você ainda não está convencido com tudo isso que eu estou te ensinando, passando aqui, transmitindo esse conhecimento para que você coloque em prática, até aqui eu te ensinei sobre a foto 3x4, sobre a meta SMART, sobre a regra 50-30-20 e sobre fazer pequenas mudanças para que no final do ano, 1% todo dia, você esteja 37 vezes melhor. Mas às vezes a gente precisa ver para crer. Eu preparei algo muito especial para você. Eu vou deixar um diagnóstico, um presente totalmente gratuito para que você tenha essa consciência se você precisa ou não melhorar e organizar as suas finanças nesses 4 passos simples. E vou deixar aqui fixado no comentário, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, para que você faça esse teste. Lá você vai receber um diagnóstico após responder apenas 10 perguntas sobre a sua vida financeira. E ao aplicar a minha estratégia, depois de fazer o diagnóstico e colocar esses 4 passos em prática, eu espero que em dezembro, 31 de dezembro de 2026, você volte aqui nesse vídeo e deixe um comentário dizendo que conseguiu transformar a sua vida, não do dia para a noite e da água para o vinho, mas com pequenas mudanças, tudo isso para ter uma vida de bem-estar financeiro leve, menos estressante, menos ansioso e mais seguro. Faz o teste, volta aqui depois e me conta nos comentários qual foi o resultado do seu diagnóstico. Até a próxima e bons investimentos!